E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje eu quero falar sobre equipamentos elétricos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso há cerca de 2-3 anos atrás. Foi o vídeo mais assistido do canal, o vídeo mais comentado, o vídeo que vocês mais gostaram. Então eu resolvi trazer isso aqui novamente de uma forma atualizada, de uma forma até complementar. Nesse vídeo aqui, por exemplo, nós vamos falar sobre bancos de capacitores, reatores, que foi algo que a gente não comentou no último vídeo. Recomendo até que você assista lá, eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Depois desse vídeo aqui, dá uma assistida lá, que são vídeos que com certeza você vai aprender mais, você vai ter mais conhecimento sobre equipamentos. Afinal de contas, uma subestação é formada essencialmente por equipamentos de alta tensão e o projetista ele precisa conhecer esses equipamentos, porque ele vai desenvolver as especificações técnicas e ele vai ter que aplicar aqueles equipamentos de forma correta no projeto dele. Então, é preciso conhecer esses equipamentos, beleza? Então, bora começar o vídeo. Então, nosso tema hoje está aqui, são os equipamentos elétricos de alta tensão. A gente vai falar de transformador, de reator, de chave seccionadora, disjuntor, tudo aquilo que você entra na subestação, como está aqui, você vê. O TC está aqui, está o para-raios, está o transformador, tudo isso aqui a gente precisa conhecer, a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, vamos começar aqui falando do banco de capacitor de alta tensão. Esse banco aqui é um banco de 13.8 kV, tá? O banco de 13.8 normalmente ele tem essa configuração. Ele tem aqui, imagina que por aqui assim você tem o barramento lá da subestação, onde o banco está conectado, e aqui você vai ter o cabeamento até chegar no banco de capacitor, onde está aqui, entrada é o ponto de conexão entre o barramento da subestação e o banco de capacitores, tá? Então você vai ancorar aqui o cabo, tá? Nesse terminal aqui, e aqui ele vai entrar no banco, Você tem os barramentos, os isoladores para suportar o barramento, Aqui você tem logo uma chave de aterramento, que é uma questão muito importante de segurança em bancos de capacitores, O banco de capacitor é um elemento capacitivo, então ele é armazenador de energia. Sempre que nós vamos fazer uma intervenção no banco de capacitor, uma manutenção, qualquer manobra do tipo, que a gente desliga o banco, tem que ativar ali a chave de aterramento para garantir a segurança, tá? Então você tem a chave de aterramento, mais para frente você tem a presença do reator de amortecimento. O reator de amortecimento em bancos de capacitores é muito importante, porque o banco de capacitor ele tem uma corrente de enrush durante a energização, então o reator ele entra ali para amortecer essa corrente de enrush, tá? E aí vai passando, você tem os barramentos aqui de interconexão entre os equipamentos. Aqui você vai ter a presença da chave a vácuo, que é uma chave que ela está ali para a manobra do banco. Ela está antes das células capacitivas, então você tem a presença dessa chave aqui. Mais para frente você vai ter ali o barramento, onde vai encontrar propriamente as células capacitivas, que são os elementos capacitivos de fato no banco de capacitor. Então o banco de capacitor ele é uma associação aqui de células capacitivas. Você tem aqui célula desse lado, tem aqui até no projeto do banco chamando o detalhe dessa célula, Em outra página lá da documentação técnica você consegue encontrar o detalhamento disso aqui, a potência de cada célula, como é que são as buchas, a distância de escoamento das buchas, o terminal, a composição da célula capacitiva. Isso está tudo nesse detalhamento aqui. Aqui embaixo você tem até um reator, um TC de desbalanceamento. A ligação desse banco aqui é em estrela isolada, em dupla estrela isolada. Então os nêutrons são interligados aqui através desse TC de desbalanceamento para pegar aí caso aconteça uma queima de uma célula capacitiva ou qualquer tipo de desbalanceamento aqui, esse TC vai pegar essa corrente e vai fazer ativar a proteção. Então, o banco de capacitor de alta tensão, ele tem mais ou menos aí essa configuração, tá? No caso aqui é de média, 13.8 kV, até 34,5. O banco de capacitor ele tem bem essa configuração aqui, Normalmente você tem exatamente isso aqui. Independente do fabricante, ele tem esse tipo de fornecimento, Todos os equipamentos, eles são montados aí sobre rack metálico, Um banco que é de certa forma compactado, Você tem todos os equipamentos aglutinados ali dentro da mesma estrutura. O banco de capacitor, na alta tensão, a principal função dele é a regulação de tensão. Então você tem ali
Quando a queda de tensão é muito grande, né, a tensão do barramento ela é muito baixa, né, você tem a queda grande e aí a tensão afunda, né, devido a um grande carregamento da linha, né, uma subestação atender uma carga muito pesada, né, você tem um afundamento de tensão. E aí o banco de capacitor ele faz essa regulação de tensão, né? Normalmente ele joga a tensão para cima, né? A tensão que é senoidal, né? Ela acaba aumentando ali para que essa tensão que antes estava uma tensão muito baixa, né? Estava chegando lá no final da linha uma tensão muito baixa, o banco de capacitor faz essa regulação, tá? E aí, aqui eu tenho um detalhe maior da célula capacitiva, tá? Você tem aqui o fusível externo, as buchas de conexão e internamente, né, tem os elementos capacitivos aí, né? São vários capacitores, tá? Basicamente, uma célula dessa, né, que a gente chama de lata também, uma lata dessa aqui, ela vai ter vários capacitores associados que vai dar a potência nominal da célula capacitiva. E o banco de capacitor, ele vai ser a associação de várias células capacitivas, que isso vai dar a potência nominal do banco. Então, quando você pedir, né, você solicitar lá na sua especificação um banco de capacitores de 2.4 MVAR, por exemplo, então o fabricante, né, o fornecedor, ele vai te dar um banco com tantas células capacitivas forem necessárias, né, para que associadas ela atinja aquela potência nominal que está sendo solicitada, tá? Então, o banco de capacitor na alta ele tem principalmente essa função de regulação de tensão, né? No sistema como um todo, né, que o operador ele precisa ali estar visualizando as tensões nos barramentos, né? E a concessionária, né, precisa atender os padrões de qualidade de energia. O banco de capacitores ele acaba sendo muito importante, né, para garantir essa qualidade da tensão no fornecimento. Um outro equipamento que também é de suma importância no sistema é o reator, né? Então, para falar do reator, vamos explicar aqui mais ou menos como é o funcionamento dele e a importância. Imagina que você tem um sistema, tá, representado aqui por uma fonte de tensão, tá? Imagina que isso é um equivalente aqui de Thevenin, a fonte de tensão representando o sistema. Aqui você tem o barramento da subestação 1, né, com a tensão V1, o barramento da subestação 2 com uma tensão V2. Tá? SE2 com a tensão V2. Nessa subestação você tem uma carga conectada. Então, a corrente ela vai fluir no sistema da fonte, tá? Fonte de tensão, para a carga. Nesse sentido aqui que está indicado no desenho. Só que essa tensão V1 ela é uma tensão que está na fonte. Tá? Do outro lado você tem uma tensão que está no barramento de carga separado por uma linha de transmissão percorrida por uma corrente. Se a gente lembrar lá a lei de Ohm, a gente sabe que a tensão, né, a queda de tensão, é igual a resistência vezes a corrente. Como a linha de transmissão é um elemento longo, né, de vários quilômetros, né, quanto maior o nível de tensão, você tem uma maior longevidade, uma maior distância das linhas, a linha ela vai ter uma resistência, né, uma impedância intrínseca ali que depende da geometria, depende do condutor utilizado, de uma série de fatores. Então essa linha ela vai ter uma impedância aqui que eu estou chamando de uma resistência R, tá? Olhando simplesmente aqui para a resistência. Ela vai ter uma resistência e como eu vou ter uma corrente circulando aqui para atender essa carga, eu vou ter também a presença da corrente. Então, se eu pegar aqui e multiplicar R vezes I, né, a impedância da linha, vezes a corrente que está passando, eu vou ter a queda de tensão ao longo da linha. Então, quando eu tenho um sistema, é da forma que ele funciona, né, um sistema conectado ali, uma fonte para atender uma carga, o que acontece normalmente é que essa tensão no terminal V1 ela começa ali, por exemplo, 230 kV, supondo que esse barramento aqui é 230. Essa corrente, ó, ela vai provocando uma queda de tensão e a tensão ela vai afundando, até que ela chega lá no terminal receptor, né, que é o terminal V2, na subestação 2, ela chega mais baixa, né? Afinal de contas, é uma tensão menos a queda de tensão ao longo do circuito. Então essa tensão, quando chega aqui, ela chega mais baixa do que lá no terminal emissor, que é o terminal V1, né, o terminal da subestação 1. Então essa subestação, ela recebe uma tensão mais baixa. Só que isso é o normal, né, durante a operação do sistema. Só que em determinadas situações pode acontecer o contrário. Tá? Então, uma tensão 230 aqui nesse terminal, ela pode chegar lá no outro terminal maior.
ao invés de ela chegar menor, né, devido à queda de tensão, ela chega maior. Isso acontece por conta do efeito ferrante, né? Eu já fiz um vídeo também falando sobre o efeito ferrante. Eu vou deixar aí no card para vocês assistirem, né, entender um pouco mais o que é o efeito ferrante. Mas basicamente é que quando você tem um baixo carregamento da linha, né, as capacitâncias se sobressaem e provocam um aumento de tensão. Então essa tensão ela chega maior no outro terminal. Ao invés de chegar mais baixa, ela chega maior. Tá? E aí, por conta disso, são colocados muitas vezes esse cara aqui, ó, que é o reator. Você coloca aqui, ó, liga no barramento o reator para controlar essa tensão. Então, lá no capacitor, né, que a gente acabou de falar, quando a tensão afunda, né, que é esse caso aqui, normalmente a gente coloca o banco para elevar um pouco a tensão e fazer com que essa tensão atenda aos padrões. Já o reator, o efeito é o contrário. Quando você tem elevação de tensão ao longo da linha, né, devido ao efeito ferrante, do outro lado aí você coloca, né, banco de reator, né, não de capacitor, nesse caso aqui de reator, para trazer um pouco essa tensão para baixo, né, e compensar as capacitâncias da linha. Então, reatores e bancos de capacitores são elementos de extrema importância para a operação do sistema. Em subestações industriais, muitas vezes, isso se restringe à correção de fator de potência, na utilização do banco de capacitor. Mas quando a gente olha lá para o sistema elétrico, né, de uma forma geral, né, de uma forma abrangente, o banco de capacitor e o reator são elementos de extrema importância para a regulação de tensão. Então, continuando aqui, ó, a gente vai falar agora do transformador de força. A gente já falou do banco, já falou do reator, vamos falar um pouco agora sobre o transformador de força. O transformador de força, ele é esse elemento aqui eletromagnético. Ele é formado basicamente, né, a essência do transformador de força ela está aqui. É o núcleo ferromagnético, né, o núcleo do transformador e os seus enrolamentos, tá? As bobinas do transformador. É um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Isso aqui é um transformador da forma mais simples, né? O transformador a gente sabe que ele pode ter vários enrolamentos. Mas, olhando para esse aqui, você tem um enrolamento primário, onde se aplica uma tensão no terminal primário aqui, uma tensão V1. Quando se aplica essa tensão V1, surge uma corrente I1. Essa corrente, né, pela regra da mão direita, não sei se você lembra, tá? Mas existe a regra da mão direita, que indica o quê? Quando você tem uma corrente nesse sentido, no sentido do polegar, o fluxo, né, o campo magnético, ele está nesse sentido aqui. Ó. Então você tem corrente e fluxo, tá? Nesse sentido aqui. Então quando você aplica uma corrente aqui, ó, nesse terminal, o fluxo, ó, obedecendo a regra da mão direita, ele circula pelo núcleo do transformador. Ele vai circular aqui dentro, ó, pelo núcleo ferromagnético, e aí ele vai se concatenar com essa bobina aqui do terminal secundário. Essa concatenação gera uma tensão lá no terminal secundário também, que quando esse transformador tiver uma carga conectada, vai também fazer com que circule aí uma corrente I2. Então o transformador, ele tem, né, a gente já está careca de saber disso, mas é sempre importante trazer aqui, né, que a potência que você injeta de um lado do transformador, ela é igual à potência que sai do outro lado. É claro que no transformador ideal, né, existem as perdas internas do transformador, mas quando a gente olha de uma forma ideal, né, desconsiderando essas perdas, a gente tem que a potência, né, V1 e 1, né, já trouxe em forma de tensão e corrente aqui, é igual à potência do outro lado, né, V2 e 2. E a gente sabe também, né, como a gente acabou de falar aqui, que a tensão do lado primário, né, a força eletromotriz, é a quantidade de espiras vezes a relação aí dφ/dt, né, de fluxo que a gente acabou de falar. Do lado secundário acontece da mesma forma, só que com a quantidade de espiras no terminal secundário, né, N2. E quando você traz isso para comparar aqui relações de tensão, relações de espiras e corrente, a gente chega àquelas relações que a gente já conhece bastante aí, né, já explorou bastante, que é a relação de tensão, espiras e corrente do transformador. Né? V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, que é igual a I2 sobre 1. Né? Quando chega na corrente ali, isso se inverte, beleza? Então, para um transformador aqui, ó, ideal, essa relação ela é totalmente válida.
No transformador real, é claro que existe uma pequena diferença, mas que para efeito de cálculo a gente costuma desprezar isso. A gente usa dessa forma aqui as relações, né? Sempre que eu preciso referir uma tensão de um lado para o outro, uma corrente de um lado para o outro, a gente usa aqui as relações do transformador, beleza? Então, apenas para entender aqui, ó, se eu tenho uma tensão 138 para uma tensão 13,8, né, entre os enrolamentos, eu vou ter uma relação de espiras proporcional aqui de 10 vezes, né, uma para a outra. Em relação aos aspectos construtivos, né, o que é um transformador na prática, né, um transformador de alta tensão, como é que você vai enxergar ele, né, quais são as principais partes desse transformador. Então eu trouxe algumas aqui, ó, que são importantes, tá, para o transformador. Aqui você tem o tanque principal. O tanque principal vai ser basicamente todo esse invólucro metálico aqui, que você vai ter aí o núcleo ferromagnético, né, os enrolamentos, eles vão estar aqui dentro, né, imersos no óleo, tá? Isso tudo dentro do tanque principal. Além do tanque principal, você tem um outro tanque aqui, que é o tanque de expansão, ó, que está aqui em cima, né? Esse tanque aqui, ele basicamente ele está ali para acomodar a dilatação volumétrica do óleo, né? Quando o transformador aquece, esse óleo que está aqui no tanque principal, ele vai aumentar o seu volume, né? Devido à dilatação volumétrica, e esse óleo que está aqui, né? Que ele se expande, ele ocupa aqui o tanque de expansão. Então esse tanque de expansão ele tem essa função, tá? Aqui você tem os radiadores, que são elementos de refrigeração, semelhante ao radiador do carro, né? A função é a mesma, tá? A refrigeração do líquido de arrefecimento, que no caso do transformador é o óleo mineral, né? Pode ser óleo vegetal também, mas normalmente é o óleo mineral. Então o radiador está aqui para isso, né? Permitir a circulação desse óleo e fazer com que ele seja refrigerado aqui pela convecção, né? O vento que vai passando, ele passa aqui pelo radiador e ele leva isso para o ambiente. Aqui em cima você tem as buchas também para a conexão do barramento externo. Então você tem um barramento passando aqui em cima, ele deriva aqui e ele pinga aqui na bucha, né? Bucha H1, H2, H3. Aí você tem aqui a bucha de nêutron, uma bucha menor, né? Que normalmente ela é representada por H0, né? Se for no terminal de alta, se for no terminal de baixa, é X0. Nesse caso aqui, esse transformador, as buchas secundárias, eles vêm dessa forma aqui. A bucha ela pode estar aqui em cima também, tá? A bucha secundária. Nesse caso aqui, ela está aqui na lateral. Esse tipo de transformador aqui ele é mais usado quando você tem ali o secundário utilizando o cabo isolado, né? Que você vai sair com o cabo isolado aqui, né? Jogar numa canaleta e levar lá para o seu painel de média tensão, né? O QGAT. Então esse tipo de transformador ele tem mais essa configuração aqui da bucha lateral. Transformadores para subestações que têm a sua configuração totalmente aérea, né, com barramentos externos, normalmente a bucha vem aqui em cima, tá? Então o transformador, principal equipamento da subestação, né, é o equipamento mais caro da subestação também, né, um transformador de 69, 138, ele tem ali, ó, claro que depende do fabricante, depende da potência, mas ele está em torno ali de 3 milhões, 4 milhões, depende do local de entrega também, mas para você ter uma ideia de preço, tá? O transformador custa mais ou menos isso aí, né? Então o transformador é o equipamento que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Até em termos de dimensionamento, tá? É importante dimensionar sempre o transformador com uma certa folga lá no projeto, porque o transformador é muito caro, tá? Então às vezes você quer economizar, né? Escolhe um transformador com a potência mais justinha ali, né? Não pensando tanto lá na expansão, e aí quando você vai expandir, às vezes 1 MVA, 2 MVA, você precisa comprar um transformador novo, tá? Então sempre que você for fazer o projeto, já pensa sempre na expansão. Você pode precisar ali, ó, de 1 MVA, 2 MVA a mais, e aí você pode precisar comprar, né, o seu cliente, claro, precisar comprar ali um transformador novo, tá? E às vezes aumentar 1, 2 MVA na potência do transformador, o custo não seria tão alto. Tá? Então pensa nisso aí sempre na expansão do sistema do seu cliente. Tá? Um outro equipamento de extrema importância é o transformador de corrente. O transformador de corrente, ó, tem essa cara aqui, né? O TC, como ele é conhecido, ele é um equipamento que ele é instalado em série. Ó. Você tem o barramento de um lado, entra no terminal, ele sai do outro lado. Aqui em cima você vai ter o núcleo ferromagnético também do TC. Então o TC ele tem que ficar em série, né? Aí é a aula de medidas elétricas, né? A gente está pegando corrente,
então tem que colocar o equipamento em série. Já o TP, a gente vai ver, ele é o contrário, né? O TP ele entra em paralelo, mas o TC ele é conectado em série para que a corrente do circuito passe através dos enrolamentos do TC e ele consiga fazer a transformação para o terminal secundário. Existem vários tipos de TC. Tá? Você tem o TC tipo enrolado, né, que é o TC que usa os enrolamentos mesmo. Né? Você tem várias espiras ali enroladas sobre o núcleo. Você tem o TC tipo barra. Esse aqui é um TC que ele é bem comum em subestações de alta tensão. Provavelmente esse TC aqui é um TC do tipo barra também, né, que é um TC para correntes elevadas, é um TC que ele é bem robusto, né, ele tem essa configuração aqui, uma barra ali por dentro, né, do núcleo ferromagnético, né, o núcleo eletromagnético. Do outro lado você tem o enrolamento secundário. Você tem o TC tipo janela, né, que é um TC que ele é mais típico aí de subestações de baixa, né, painéis de baixa tensão, que é aquele TC que a gente coloca ali e o condutor vai por dentro. Ele é encontrado também em subestações AT, tá? Mas eu acho que ele é mais comum aí na baixa mesmo. Tem o TC tipo bucha, que esse aqui é aquele TC basicamente que você vai ter ali, né, nos transformadores, né, em disjuntores, religadores, que ele é instalado diretamente na bucha do equipamento. E o TC de núcleo dividido, né, o principal exemplo desse TC aí é o alicate amperímetro, né, aquele TC que se divide, né, para você abraçar o condutor e aí ele pegar essa corrente, né, que está passando ali pelo circuito. E aí você consegue fazer a medição. Então, basicamente, o TC ele tem esses tipos construtivos, né? A corrente do TC, a mais comum, ela é 5 amperes no secundário, né? Então, o TC ele pega uma corrente no primário e ele transforma essa corrente, normalmente ali da ordem de 5 amperes no secundário. Agora que você pode encomendar também, né? Você pode solicitar que o TC ele tenha corrente de 1 ampere no secundário, né? Uma outra corrente que é utilizada. Mas a grande maioria são TCs de 5 amperes. E o outro cara, que é o irmão do TC, é o TP, né, que a gente acabou de falar também. O TP, ele pega ali basicamente sinais de tensão aqui no terminal primário. Ó. Você tem o terminal primário aqui, conecta no barramento lá da subestação, e aí você consegue pegar o sinal de alta tensão e transformar num sinal de baixa tensão. Esse sinal ele é disponibilizado aqui, ó, na caixa de terminais secundários. Normalmente, a tensão padronizada aí do TP no secundário é de 115 volts. Então a tensão primária do TP é igual à tensão da rede, a secundária ela é 115 volts. Tá? Isso aqui é um padrão que foi estabelecido no Brasil, tá? Mas que pode ser, né, sob encomenda o TP ele pode ter aí outras tensões secundárias também. Tá? Mas normalmente é 115 volts, normalmente ele tem essa configuração aqui. Ó. Então ele pega lá no primário 34,5, tá? Por exemplo, e no secundário dele sai 115 volts. Então, como é que essa tensão chega lá na medição? A tensão chega na medição aqui 115 volts. Então, seu medidor, o seu relé, ó, o relé ele enxerga dessa forma aqui. Ó. Ele pega aqui o 115, isso aqui vai para o relé, tá? Da forma que está aqui. Aí lá no seu relé você configura a relação de transformação, 34,5, 115 kV. E aí o relé, ele sabe lá, através do algoritmo interno, que se está chegando 115 volts, né, devido à relação de transformação que você configurou, lá no primário ele tem 34,5. Tá? Então, medidores, relés, eles enxergam ali as tensões e correntes secundárias, né, provenientes de TP e TC. Então, o TP ele pega lá o barramento de alta, transforma a tensão, aí pega os 115 e joga no relé. Aí o relé, através do algoritmo, ele enxerga a tensão primária. Da mesma forma lá no TC. Ele pega aquela corrente, 5 amperes, joga lá no relé, e aí o relé entende que, devido à relação de transformação, a corrente do circuito primário é, por exemplo, 1000 amperes. Tá? Só um exemplo aí. Então, ó, aspectos importantes em relação a esse tipo de equipamento. O que é importante em relação ao TP, né? Trazendo mais algumas coisas. E, por que não, ao TC também, né? Já que eles são equipamentos bem similares. Tipo de isolamento, você decide aí entre o isolamento a óleo ou o isolamento a seco. Né? Normalmente TPs de alta tensão são TPs com isolamento a óleo. A relação de transformação ela é muito importante também. Tá? No TP, ela acaba sendo mais direta, porque você vai depender muito da tensão da rede. Né? E aí você tem a tensão da rede no primário e a tensão secundária normalmente 115 volts. Mas no TC,
você precisa dimensionar, né, utilizar todos aqueles critérios para escolher a relação correta. A classe de exatidão depende muito da aplicação, né? Se é medição de faturamento, se é medição operacional, se é proteção, você precisa escolher de acordo com a sua necessidade. A potência do secundário também é importante, devido aos equipamentos que você vai conectar, e o fator de sobretensão também é muito importante no TP. Já um outro equipamento que é de suma importância é o resistor de aterramento. O resistor de aterramento, basicamente, ele é um resistor que ele é instalado ali, no neutro do transformador. Ele entra aqui para reduzir a corrente de curto fase terra. Então, quando você tem um sistema onde a corrente de curto é muito elevada, às vezes é mais vantajoso colocar aqui um resistor de aterramento. Ele vai ser aqui, ele entra no circuito com uma impedância de sequência zero, e aí ele consegue fazer a limitação da corrente de curto-circuito. Então, por exemplo, você está numa instalação onde a corrente de curto, né, observando ali todas as impedâncias, né, o sistema que está conectado, é, por exemplo, ali 50 kA, é uma corrente muito elevada. Então, você pode ali escolher reduzir essa corrente de curto inserindo um resistor de aterramento. E você faz o dimensionamento para que essa corrente ela baixe ali de 50 kA para 10 kA, por exemplo. 10 kA é um valor muito mais tranquilo, né, em relação a 50 kA. Né? O 50 kA é muito elevado. Então, quando você tem 50 kA de corrente de curto, você tem equipamentos extremamente robustos, né? Isso encarece o equipamento. A malha de aterramento também, ela acaba se tornando muito cara, porque ela solicita um cabo uma bitola muito grande, né? Uma quantidade de cabos também muito grande para acomodar ali as tensões de toque e passo. Então, o resistor de aterramento ele pode ser uma alternativa ali para reduzir esses custos e até por questões de segurança também, tá? Então, o resistor de aterramento é um equipamento que é sempre importante avaliar, né? Quando você tem correntes de curto muito altas, né? É importante avaliar a ocorrência, a inserção no circuito do resistor de aterramento. Já a chave seccionadora é um equipamento de manobra, tá? Um equipamento que ele tem diversas formas construtivas. Nesse caso aqui a gente tem uma chave de dupla abertura lateral, que é uma chave que basicamente rotaciona aqui a coluna do meio, tá? E aí você vai ter a abertura dessa chave aqui, através da rotação da coluna do meio. As colunas laterais são fixas. Mas isso aqui é só um tipo construtivo de chave seccionadora. E aí para a chave seccionadora você vai ter, além da dupla abertura lateral, você vai ter a chave de abertura vertical, abertura lateral, abertura central, abertura vertical reversa, abertura pantográfica, né, semi-pantográfica. Você tem diversas formas construtivas que podem ser utilizadas de acordo com o custo, de acordo com a sua filosofia de projeto, de acordo com o arranjo da subestação. Dependendo do arranjo, do espaço disponível, pode ser melhor utilizar uma chave seccionadora do que outra. Se você tem espaço para cima, aí você pode usar uma vertical, mas às vezes o espaço é limitado e aí às vezes a vertical ela não funciona, você tem que partir para uma horizontal, por exemplo. Então são diversas questões aí que é importante avaliar sempre na hora de escolher um tipo de abertura de chave seccionadora, tá? Chave seccionadora é um equipamento que ele é de extrema importância lá na subestação, porque ele garante o isolamento de um trecho, de circuito, de um equipamento, para que você consiga não só isolar aquele trecho, mas tenha condições aí mais seguras de dar manutenção, por exemplo, em um disjuntor, né? Você pode bypassar o disjuntor utilizando um conjunto de chaves e você tira aquele disjuntor para manutenção, né? E depois coloca novamente, tá? Então a seccionadora ela possibilita essas questões aí. E tem uma outra questão que é muito importante acerca de seccionadores, que é isso aqui, ó. Isso aqui basicamente é o comando motorizado. Aqui você tem um motor interno nessa caixa. Aqui você tem os botões de acionamento, né? O vermelho e o verde aqui é para abrir e fechar a chave, tá? E o que é que acontece aqui? Isso aqui é importante porque possibilita o acionamento remoto, né? Então quando você tem acionamento motorizado na chave seccionadora, isso aumenta mais a segurança da operação, né? Diferentemente do acionamento manual, que o operador tem que ir lá debaixo da chave seccionadora, né? Esticar a alavanca
puxar ela para abrir a chave seccionadora. Quando você tem esse acionamento motorizado, né, que a gente acabou de mostrar, o operador, primeiro que ele não precisa colocar esforço, né, mesmo que ele vá até o equipamento, ele pode simplesmente apertar os botões, né, para manobrar a chave. E segundo, né, o que é mais seguro ainda, é que o operador ele consegue operar isso de forma remota. Então ele pode operar, por exemplo, essa chave, quando ela é motorizada, lá de dentro da casa de comando. Ou até ele pode operar do centro de operação, né, da concessionária, né, como acontece muito, tá? As concessionárias usam chaves motorizadas, na rede básica as chaves são todas motorizadas, né, para que o ONS ele consiga fazer essa operação. Então, a chave seccionadora, ela é um elemento importante e essa questão aí do acionamento motorizado, ela é também uma questão que aumenta a segurança. É claro, também isso se paga o preço, né? O acionamento motorizado, ele acaba tornando a chave mais cara do que a chave com acionamento manual. Mas é de se avaliar aí o que é mais importante, né, para o seu cliente aí, se é a segurança, se é o custo, tá? Sempre que possível, usar chave motorizada. Um outro equipamento aqui também de suma importância é o disjuntor. O disjuntor, trazendo aqui a função desse disjuntor, basicamente estabelecer, conduzir e interromper. E é muito importante trazer isso aqui porque quando você traz essa definição dessa forma, dá para perceber claramente que existe uma diferença aí entre o disjuntor e a chave seccionadora. O disjuntor ele estabelece, conduz e interrompe. Lá na seccionadora, ela só conduz. Você não pode energizar um circuito, estabelecer corrente pela seccionadora. Você também não pode interromper, ou seja, abrir o circuito pela seccionadora. Isso quem faz é esse cara aqui, é o disjuntor. Isso porque ele tem aqui, ó, na coluna dele, ele tem uma câmara de extensão de arco. Então você tem o cabeamento vindo aqui, ó, na imagem dá para ver claramente, ó, conecta nesse terminal. Essa corrente que está passando aqui, ó, ela vem internamente por aqui, passa aqui por dentro desse isolador, que é onde está a câmara de extensão, e sai lá do outro lado, ó, passa aqui e vai embora, né? Então aqui dentro você tem a câmara de extensão de arco do disjuntor. Então essa corrente passou aqui. O disjuntor, se ele abrir, ele interrompe a corrente. Da mesma forma aqui, você tem aqui uma tensão aplicada, né, uma carga conectada do lado. Quando esse disjuntor ele fecha, ele estabelece a corrente. E aí, quando ele estabelece a corrente, ele também conduz. Então o disjuntor, ele é o equipamento que faz esse papel aí. Né? Ele é o equipamento que ele tem que ser um cara robusto, ele tem que ser casca grossa mesmo, né, para abrir o circuito, para fechar o circuito e, por que não, para conduzir a corrente do circuito, que muitas vezes é muito alta, tá? Então esse cara é o disjuntor, né? Você não pode fazer isso com a chave, né? A chave ela só conduz a corrente lá e ela tem a função dela, né, que a gente também acabou de comentar. Só que o disjuntor tem uma outra questão também que eu queria trazer aqui, que é a forma de acionamento, né? A gente acha sempre que o disjuntor é um equipamento de proteção, tá? O disjuntor não é um equipamento de proteção. O disjuntor é um equipamento de manobra. Isso porque, para o disjuntor atuar, né, isso falando da alta tensão, para o disjuntor atuar, ele precisa receber, né, um comando externo, né, que pode vir ou do próprio operador, né, apertando a botoeira, né, ou do relé de proteção, né, porque ele enxergou algum problema e ele manda o disjuntor abrir, ou do próprio sistema de automação, por causa de alguma condição da forma que foi feita a subestação, né, alguma condição de trip. Então o disjuntor ele vai manobrar. Então o disjuntor ele é um equipamento que ele só opera com comandos externos, tá? Então o disjuntor por si só ele não percebe uma elevada corrente e abre. Ele precisa ali do relé de proteção, como a gente está vendo aqui, ó. Você tem primeiro aqui o barramento de alta, né, o TP e o TC que a gente comentou lá atrás, né, pegando os sinais de corrente e tensão, joga para o relé. Se o relé identificar, né, devido à parametrização, se ele identificar que tem, por exemplo, uma sobrecorrente, ele manda um sinal aqui, ó, para a bobina do disjuntor, e aí o disjuntor ele vai fazer a abertura. Tá? Da mesma forma, tem uma sobretensão, alguma coisa acontecendo, o TP pega o sinal, manda para o relé entende e faz com que o disjuntor abra. Tá? Então o disjuntor ele só atua mediante comandos externos. E nós temos também aqui
o para-raios. O para-raios é o equipamento responsável por fazer a proteção aqui do transformador, né, da subestação como um todo, contra sobretensões que acontecem no sistema. Então você tem aqui uma sobretensão acontecendo, ó, ela vem aqui para atingir o transformador e aí o para-raios ele está ali na frente, né, para fazer essa proteção. O para-raios atua como se fosse uma chave aberta, tá? Ele está ali, na verdade ele é um conjunto de resistores, mas o funcionamento dele a gente pode associar aí como se fosse uma chave aberta, né, interligando aí a fase para a terra, tá? Aqui embaixo seria a malha de aterramento. Então, quando a sobretensão vem para atingir o transformador, né, esse para-raios aqui, ó, ele fecha a chave interna dele, tá? Ele fecha a chave internamente e ele faz a ligação ali entre a fase, né, passando pelos resistores internos, e a terra. Com isso, ele estabelece uma tensão ali, fase terra, para o transformador, né? Uma tensão VPR, né, que é a tensão do para-raios. Essa tensão que é a tensão que o transformador vai receber, né, que é uma tensão que ela é menor do que a sobretensão. Então a sobretensão ela vinha aqui, ó, ela estava vindo com um valor muito alto. Aí o para-raios percebe isso, né, ele atua, né, fazendo aqui a ligação entre fase e terra, e com isso ele deixa passar somente uma tensão residual, né, que é a tensão do para-raios, que é o que chega no transformador. E com isso ele acaba protegendo o transformador, né, que se fosse submetido à tensão, à sobretensão da rede, o transformador não suportaria. Mas aí a tensão que chega lá no próprio transformador é a tensão que o para-raios permite que passe para o transformador. Dessa forma, o transformador aguenta, né, e aí ele continua lá em funcionamento. Então, o para-raios ele é de suma importância na proteção contra as sobretensões. Construtivamente, o para-raios eu trouxe aqui, ó, um para-raios de 13.8 kV, né? É um para-raios 12 kV, na verdade, esse para-raios aqui, ó, ele tem essa configuração. Os para-raios, a grande maioria, né, de para-raios usados no sistema elétrico, na verdade, acredito que hoje, né, aí 100% dos para-raios, ou algo muito próximo disso, tá? É claro que sempre tem uma exceção, mas todos os para-raios, pelo menos que eu tenho visto, são para-raios poliméricos, que é da forma que está sendo mostrado aqui, ó, que é um para-raios que tem bom funcionamento, é um para-raios que tem um valor relativamente barato, né, quando comparado a outros equipamentos. É um equipamento bastante leve e tem tido um bom desempenho, né? Então esse tipo de para-raios ele dominou o mercado, né? Hoje você olha para média tensão, ali 13.8 kV, todos os para-raios são dessa forma aqui, ó, o para-raios polimérico, né, com as saias aqui em borracha, né, silicone, né, aquele suporte, né, para instalar na cruzeta, né, que pode vir até com um suporte metálico, né, próprio para a cruzeta, ou pode ser adaptado um outro suporte, né. Você tem um desligador automático aqui embaixo, né, para visualização do defeito e sinalização. Então, para-raios ele tem basicamente essa configuração. Quando vai para alta tensão, ele acaba sendo bastante parecido também, né? Você tem uma outra configuração, mas também é o para-raios polimérico, né, o para-raios leve, tudo aquilo que a gente acabou de comentar. Então, pessoal, para-raios é um equipamento de extrema importância também. Eu sempre falo isso, né, para todo equipamento, né, você escuta um vídeo, você assiste o vídeo, na verdade, e aí você, mas todo equipamento ele fala que é de extrema importância. Mas que se você prestou atenção nesse vídeo, você percebeu que todo equipamento ele tem a sua função. O para-raios ele protege ali contra a sobretensão. Então, se eu dispenso o para-raios, quando acontecer um raio lá na subestação, isso vai atingir o transformador, queima o transformador. O TC ele está ali para pegar a corrente. Então, se tiver corrente de curto, ela vai passar pelo TC, o TC vai perceber isso, ele vai jogar isso lá no relé, o relé vai entender que é uma sobrecorrente e faz com que abra o disjuntor. Já o disjuntor é o cara que está ali para abrir mesmo, né, para interromper a corrente, né, ele é próprio para isso. A chave seccionadora tem a função dela, o resistor de aterramento também. Então veja que todos os equipamentos têm a sua função, todos são importantes, né, todos, não necessariamente a subestação vai ter todos os equipamentos, porque isso depende da função da subestação, né, do tipo, da localização no sistema, das condições de tensão, né, da qualidade de energia, tem vários fatores, né, que influenciam. Então, nem sempre você vai ter a presença de todos esses equipamentos, mas é sempre importante que você conheça para que você consiga
utilizar corretamente no seu projeto, para que você consiga pegar uma norma desse equipamento, entender o que é que a norma está pedindo, né, para você fazer uma especificação técnica adequada também, além de todos os aspectos relacionados, beleza? Então, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês sentiram falta de algum equipamento, ó, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente pode fazer um vídeo depois, né, só falando desse equipamento, tá? Eu busquei aqui trazer os principais equipamentos que a gente costuma ver nas subestações, tá? O reator acaba que nem é um equipamento tão comum assim, né, em subestações ali de 69, 138, tá? Ele acaba que ele não é nem tão comum assim, mas eu trouxe aqui porque é importante que você conheça. Então, se você sentiu falta de algum equipamento, se você gostaria até de ver algum equipamento, né, em específico, né, a gente falar sobre ele, ó, deixa aqui embaixo, tá? Se você tem uma sugestão de algum outro tema que você gostaria de ver relacionado a subestações, projetos de subestações, também deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.